Olá, pessoal. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche seu coração nesse dia. Que, em nome de Jesus, sua mente venha ser aberta e o seu coração também seja aberto para receber uma semente, que essa semente venha florescer no teu coração nesse dia, trazer consolo, trazer resposta, trazer entendimento, trazer intimidade com Deus, com Jesus, tá bom? Bom, e eu vou falar hoje, o tema é como não ter medo e ter bom ânimo. E eu vou lá para o livro de Josué, que é aquele versículo muito famoso. Vamos ler no livro de Josué. Vamos ler no livro de Josué, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 e 5, do 6 ao 9, tá bom? 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora do 6 até o 9. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, você percebe que aqui Deus fala para ele ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Ele manda Josué ser forte e corajoso, tá? Deus fortalece a gente e ele nos encoraja, é verdade, o Espírito Santo. Mas essa decisão tem que ser nossa. Você tem que buscar em Deus essa força e essa coragem, tá? Então, Deus fala para ele 3 vezes a mesma coisa, porque Deus enfatiza, porque ele vai precisar ser forte e corajoso. Porque quando eu imagino que quando Josué olhava aquela terra e aqueles povos descendentes de gigantes e Jericó com aquele muro enorme, largo, impenetrável, e eu penso que ele dava ali um desespero nele. Eu penso que se eu estivesse no lugar dele, né, eu ia ficar desesperada. Eu ia falar, meu Deus, como que nós, esse povo aqui, que saiu do deserto, né, como que a gente vai vencer todas essas cidades para tomar posse dessa terra? Entenda a primeira coisa. Deus, ele prometeu essa terra, há muito, muito antes, quando o povo já estava lá no deserto ainda, ele prometeu. Entenda uma coisa, Deus ele prometeu há muito tempo, há muitos e muitos anos, essa terra. Porém, significava que Deus ia pegar a terra prontinha, as cidades edificadas, as vinhas plantadas e entregar ali tudo vazinho, bonitinho, só para o povo sair do deserto e vir e morar? Não. Deus fez uma promessa e Deus disse que aquela terra já era deles, mas era? Não. Eles tinham que tomar posse delas, por isso que eles precisavam ser forte e corajoso. E às vezes Deus te fez a promessa e você acha que a promessa vai vir prontinha para você. Não vai. Tem um processo pelo qual você tem que passar. Tem lutas que você tem que enfrentar para chegar nessa promessa que Deus fez para você. Tá bom? Mas a vitória ela é garantida. Se Deus te prometeu, a vitória ela é garantida. Bom, mas o povo tinha que lutar e eles tiveram que lutar muito. E não foi questão de um mês, tomamos toda a terra. Não, foram anos e anos e anos lutando com aquele povo e tomando posse daquela terra que Deus tinha dado para eles, tá bom? Que já era de Abraão, né? Que aquela terra toda já era de Abraão e depois foi tomada pelos heteus, cananeus e tudo mais, mas aquela terra lá desde Abraão já era dos descendentes de Abraão. Era uma promessa que Deus já tinha feito lá atrás. Bom, Deus encoraja Josué primeiro falando da promessa. Você vê lá nos primeiros versículos, todo
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Como eu prometi, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Então, Deus, ele aponta a promessa dele, ele fala da promessa. Então, ele começa ali a encorajar Josué falando da promessa. Você tem uma promessa? Então, se apega a essa promessa, porque Deus te prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai deixar de cumprir a promessa que ele fez na tua vida. Mas você precisa ser forte e corajoso, você precisa lutar, você não vai ficar de braço cruzado. Ou senão a promessa não vem, tá? Porque a promessa ela pode não ser cumprida também se você não se apegar à palavra e não seguir aqui como Deus tinha falado. Porque se Josué falasse assim, não, Deus ergue outra pessoa, eu não dou conta disso. Bom, a promessa para Josué, ela não viria. Ela poderia vir para outro povo por meio de outro líder, mas para Josué a promessa não viria se ele não tivesse seguido o que Deus estava falando para ele fazer. Se ele não tivesse sido forte e corajoso o suficiente. Tá bom? Então, se você não tem uma promessa, fala para Deus te dar uma promessa. Se você tem, se apega a ela, tá? Então, primeiro Deus lembrou da promessa aqui que ele já tinha feito lá para Moisés e tudo mais. E ele diz assim, ó, também, ele fala, não te deixarei, nem te desampararei, não é? Aqui no versículo 5, ó, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Vai ser forte, corajoso, luta, pega esse povo, se anima, que eu não te deixarei, eu vou estar. Deus lutou por eles, gente? Não, eles lutaram. Eles lutaram e Josué liderando eles. Eles lutaram. Eles não ficaram de braços cruzados, deitados numa cama, esperando as coisas acontecerem. Não, eles lutaram, eles foram à luta. E Deus estava ali com eles, mas Deus não lutou e fez tudo por eles. Deus não vai fazer para você o que você pode fazer. Deus só vai fazer por você o que você não é capaz de fazer. Tá? Então, Deus, ele tem a promessa, ele tem bênçãos, pensamentos de paz para você, pensamentos maravilhosos, bênçãos para você, mas você precisa lutar, você precisa ser forte. E às vezes lutar é esperar. Ah, e essa parte é mais difícil. Esperar é a parte mais difícil. O povo no deserto, eles estavam esperando a hora de tomar posse da terra. Essa foi a parte mais difícil do que tomar posse da terra. Esperar. Esperar muitas vezes é muito difícil, mas às vezes o que Deus quer que você faça agora é esperar. Então, vamos lá. Aí você vai falar assim, não, mas essa promessa era para Josué, porque Deus tinha um plano para todo o povo de Israel, para aquele monte de gente, não é para mim. Ora, mas lá em Mateus 28, 20, vamos ler lá em Mateus? Mateus 28, 20. Ele estava dando uma ordem aos discípulos, Jesus. Lá no 19 já começa assim. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando você ensina a pessoa a guardar o Evangelho de Jesus, não é só você ensinar a pessoa a ouvir e ler a palavra, mas guardar é quando a pessoa pega aquilo que ela aprendeu e põe em prática, né? Em outras palavras, discipular, ensinar na prática. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse, estarei convosco até a consumação, até esse mundo acabar. Né? Por quê? Ele falou isso para os discípulos. Os discípulos iam viver até o mundo acabar, até os séculos ser consumados, os séculos serem terminados? Não, ele estava falando isso para nós, para todos que viriam a ser discípulos dele. Então essa promessa é para você também. Aí você fala assim, não, isso era para os discípulos. Não, não era, para todos nós. E uma prova maior é que ele deixou o Espírito Santo, tem um Espírito Santo morando dentro de você. Se você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo começou a morar dentro de você. E esse Espírito é o Espírito de Deus e Jesus. Eles dois são duas pessoas, mas eles têm o mesmo Espírito, porque os dois são um. Eles têm o mesmo Espírito e estão morando dentro de você. Lembra que Jesus disse, eu preciso ir para que o Consolador venha? Não, Jesus precisava sair desse mundo, ir lá e se assentar diante do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, à direita de Deus.
Ele precisava subir para que o Espírito descesse. Então ele precisava partir para que ele pudesse estar conosco através do Espírito Santo dele. Então o Espírito Santo está dentro de você, você não está sozinho. Não fica achando que você está sozinho, porque você não está, tá bom? Você não está. O Espírito Santo está dentro de você. Você só precisa tirar essa ansiedade do seu coração, essa angústia, se livrar disso, que é o que nós estamos falando na palavra agora, se livrar desse medo, se animar, para que você possa conseguir ouvir o Espírito Santo falando com você. Olha, no meio da angústia, no meio da ansiedade, da preocupação, você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Você precisa acalmar o seu coração, descansar o seu coração, para que você possa ouvir o Espírito Santo falar, tá bom? Ó, segunda coisa que Deus fala para ele ali, e ali Deus está encorajando e animando Josué, não se esqueça disso. O que ele fala? Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que teu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ser bem sucedido por onde você andar. Ah não, mas você está falando lá do Velho Testamento, das leis de Moisés. Não, gente, a gente tem a lei. Hoje, o que nós devemos obedecer é a palavra de Jesus. É o que Jesus deixou, que é a palavra de Deus. Ó. Essa palavra aqui, tá? Você precisa obedecer ela. Porque quando você... E para obedecer, você precisa estudar a palavra. Para que o Espírito Santo venha falar com você. Para que ele venha te direcionar. Para que você venha obedecer e não fazer pela tua cabeça. Sabe? Coisas pela tua cabeça. Ai, não, eu quero divorciar. O que a palavra fala sobre divórcio? Você já parou para estudar a Bíblia? Ah, eu quero mudar de país. Será que essa é a vontade de Deus para você agora? Você já buscou? Ah, não, mas isso não está na palavra, mas o Espírito Santo fala. Ele traz sinais, mas para isso você precisa fazer o quê? Ouvir, estudar, meditar na palavra. Não tem outra forma dele falar com você. E às vezes ele pode até trazer um profeta, uma palavra com dom da revelação, para te falar algo, mas ele só vai fazer isso para confirmar algo que ele já está falando através da palavra dele. Então não fique esperando Deus mandar um anjo, não fique esperando Deus mandar um profeta, não, busca na palavra, ouça a palavra, medite, estude, porque é nela que você vai encontrar a resposta que você precisa, a direção que você precisa, tá bom? E ele falou, olha José, você obedece para você ser bem sucedido, nela medita dia e noite, estuda a palavra de Deus todos os dias, ouça a palavra de Deus todos os dias, isso é alimento para sua alma, assim como você precisa alimentar a tua carne, para você não ficar fraco, você precisa alimentar a tua alma e o teu espírito, e esse alimento é através da palavra. Lembra que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Porque o pão vai alimentar a sua carne, mas o que vai alimentar a sua alma é o que sai da boca de Deus, que é a palavra dele. É a forma com que ele deixou para falar com a gente. É a palavra, são as escrituras. Ok? E eu até queria compartilhar um testemunho com vocês, porque eu estava muito atribulada, muito preocupada com algo que não aconteceu, mas que poderia acontecer. E aquilo, gente, aquela angústia que eu estava, aquela preocupação, aquele medo que eu estava, me tirava o sono, me tirou o sono, tirou minha alegria. E eu comecei a falar com Deus sobre isso. Eu falei, Deus, eu tô com medo, eu tô assim, assim. E aí o Espírito Santo me fez lembrar daquele versículo que tá lá em Romanos 8:28, que diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, quando eu estava orando, o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo, aquilo me consolou. E tem me consolado. Todas as vezes que me dá medo, esse versículo vem, gente, se isso acontecer na minha vida, Deus vai estar comigo. Ele vai estar comigo. Então, nada com ele pode dar medo, como Josué deve ter ficado com medo e todo o povo ficado com medo de enfrentar, de tomar posse daquela terra. Então tem coisas que parecem gigantes, parece que você não vai vencer, parece que você não vai dar conta, mas com Jesus você vai, com a direção dele você vai. Ele diz, eu não te desampararei, não te deixarei. Então eu entendi, aquele versículo vinha no meu coração e vem até hoje, e aí eu entendo, olha, se tal coisa acontecer,
Ele vai estar comigo e vai ser pro meu bem, porque todas, não são algumas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz todas as coisas. Se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu quero andar no propósito dele e eu busco a vontade dele para minha vida, porque tem hora que a gente colhe consequências de decisões que a gente tomou, que a gente não pergunta para Deus se era aquilo, né? Tudo bem. Mas se eu quero andar dentro da vontade de Deus, eu entreguei minha vida para Ele, tudo que vai acontecer na minha vida, que eu sei que aquilo ali não é algo que eu plantei, que eu tô colhendo, mas é algo que aconteceu, se aquilo aconteceu, é pro meu bem. Às vezes eu não posso entender naquele momento, mas todas as coisas cooperam pro meu bem. Deus vai usar aquela situação e até mesmo aquela consequência que você tá colhendo por um pecado ou por causa de uma decisão mal tomada, Deus vai fazer aquilo cooperar também pro seu bem. Tá bom? Então, eu queria destacar aqui 3 coisas para finalizar. Primeiro, oração e estudo da palavra. Não é ler a palavra, é estudar a palavra. Oração e estudo da palavra. Segundo, pensamentos otimistas. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19 ao 22, fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Isso aqui é Jeremias falando no livro de Lamentações. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias, quando ele ficava se lembrando das tribulações dele, das coisas ruins, aquilo abatia a alma dele. A minha alma continuamente se lembra e se abate dentro de mim, aquela angústia, aquele pesar, aquela tristeza. 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tipo, eu não quero sentir isso. Eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. No 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aí ele vai falando. Aí ele se lembrava, e quando ele se recordava de algumas coisas ruins, da tribulação, ou de algo que ele já estava vivendo, aquilo doía no coração dele muito. Abatia a alma dele. Mas ele lembrava, não, eu vou trazer à minha memória o que me traz esperança. Aí ele começava a se lembrar das misericórdias do Senhor, e quando Deus agia em favor do povo e em favor dele, com misericórdia. E você tem que trazer as memórias boas, as coisas boas, sonhos que você tem para o futuro, que te traz memórias boas, que te traz sentimentos bons. Então é muito importante você controlar esses pensamentos, tá? Porque os pensamentos podem ser controlados. Eu vou gravar uma mensagem sobre isso lá em Filipenses, fala do que a gente deve pensar. E os pensamentos, eles são controláveis. E quando você controla seus pensamentos, você controla suas emoções, tá bom? E a palavra diz isso, que a gente tem que controlar os nossos pensamentos, tá? Eu vou fazer uma mensagem sobre isso. A terceira e última coisa, se afastar do que tira o seu foco. Então você quer adquirir, um exemplo, você quer comprar algo, ou você quer fazer uma viagem, mas que parece tão... Você quer comprar um carro ou algo, uma casa, eu não sei, algo que parece impossível para você hoje. E aí quando você pensa nisso, que é um sonho, que é algo que você quer, a sua alma se abate, você fica triste, porque você pensa, nossa, eu nunca vou ter, eu vou trabalhar daqui 40... Não pensa nisso, não fica pensando nisso. Coloca o teu foco nos seus projetos de hoje. Coloca o teu foco no que você pode fazer para alcançar esse sonho. Coloca o teu foco em colocar nas mãos de Deus esse sonho, se é da vontade de Deus ou não. Então muda o seu foco. Em vez de você ficar pensando como você não vai conseguir, como é impossível conseguir tal coisa, como tal coisa, começa a pensar que essa coisa pode acontecer sim. E o que você pode fazer hoje para cooperar para que isso venha acontecer na sua vida. Tá bom? Então, é essa palavra que eu tenho para você hoje, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na sua vida hoje e sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que Deus tenha falado no seu coração. Até o próximo vídeo, beijos, tchau!